Julian Assange celebrou o aniversário de 51 anos da mesma maneira que comemorou a última década de vida, privado de liberdade. Com manifestantes pedindo justiça para o criador do Wikileaks em protestos nas ruas e várias menções na internet. O australiano se casou na prisão, teve 2 filhos enquanto estava abrigado na Embaixada do Equador em Londres e vai enfrentar a justiça americana que ameaça colocar o jornalista atrás das grades para o resto da vida. Em 2006, Assange criou o Wikileaks, um website que divulga documentos secretos vazados por fontes mantidas sob segredo absoluto. Pelo trabalho que trouxe à tona segredos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele será julgado por espionagem. O Instituto Knight da Universidade de Colômbia defende a liberdade de imprensa e expressão no país e enviou uma carta ao Tribunal Britânico argumentando que Assange não devia ser deportado para os Estados Unidos. Carrie Dessel, advogada sênior do Instituto, disse que a organização já enviou pedidos ao presidente Joe Biden para que retire a acusação. Biden precisa ser coerente com o que diz sobre a liberdade de imprensa e sobre a democracia no mundo, afirma ela. Foi decisão do governo Donald Trump usar a lei de espionagem contra Assange, acusado também de ajudar a ex-soldado trans Chelsea Manning a decifrar o código do computador do Pentágono para copiar documentos e vídeos e entregar ao Wikileaks. Manning foi condenada a 35 anos de cadeia, mas Obama reduziu a pena para 7 e ela foi libertada. Quando ainda estava no exército, Chelsea Manning se deparou com imagens que não conseguiu mais esquecer. A mais forte é essa. 10h44 da manhã do dia 5 de abril de 2010. 2 helicópteros do exército americano sobrevoam um subúrbio de Bagdá e pedem permissão para atirar em um grupo de pessoas. Com o sinal verde, eles disparam e atiram novamente quando os sobreviventes estão recolhendo os corpos. 12 pessoas foram assassinadas. 2 jornalistas que trabalhavam para a agência de notícias Reuters estavam entre as vítimas. O exército escondeu a causa da morte dos 2 até o Wikileaks mostrar ao mundo a versão completa do vídeo de 38 minutos. O site também entregou a grandes jornais da Europa, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil milhares de documentos secretos das guerras do Iraque e do Afeganistão e as comunicações entre as embaixadas americanas e o Departamento de Estado em Washington. Mas esse, dizem os defensores da liberdade de imprensa, é o trabalho de qualquer jornalista. Você pode ser processado e condenado por espionagem ao fazer o que todo jornalista faz? Pergunta David Heller, advogado do Centro de Lei de Imprensa. Eles tentam convencer fontes a vazar informações, recebem e publicam essas informações, explica. Ele acha que não vai ser tarefa fácil para os promotores do Departamento de Justiça provar que Assange agiu como espião. Se isso acontecer com ele, vai se criar um precedente e se fazem uma vez, podem fazer outras, diz o advogado. Ou seja, ele, a advogada Carrie Dessel e milhares de manifestantes e defensores da liberdade de imprensa temem que os Estados Unidos embarquem em um caminho sem volta. No qual descobrir e divulgar o que o governo anda fazendo em nome do eleitorado passará a ser tratado como crime.
Assange está preso de uma forma ou de outra desde junho de 2012, quando procurou asilo na Embaixada do Equador em Londres para não ser extraditado para a Suécia em uma acusação duvidosa de estupro. Ele sabia que a Suécia seria apenas uma escala na extradição para os Estados Unidos. Na época, o então presidente do Equador, Rafael Correa, deu abrigo e cidadania ao australiano, mas quando o governo mudou em Quito, a cidadania foi revogada e veio a ordem de despejo. Ha tenido conversações al respecto. Vuelvo a recalcar, nuestro interés no es de manera específica proteger a una persona, nuestro interés es proteger el concepto. A polícia britânica entrou na embaixada e levou Assange preso em abril de 2019. Desde então, ele está no presídio de segurança máxima Belmarsh. O pedido de extradição foi julgado e aceito pela justiça britânica. Vão mandá-lo ao país que fez um plano de assassiná-lo porque expôs os crimes que esse país cometeu, disse a mulher Stella Assange. Uma referência ao governo Trump, que teria tramado o sequestro ou até mesmo o assassinato do australiano. Na porta do tribunal, o pai de Julian disse que a Grã-Bretanha devia se envergonhar do que está fazendo. Has conspired in this process. This is a victory that cannot be denied. Assange conquistou algumas vitórias, como a decisão do Grupo de Trabalho das Nações Unidas em 2016. Os especialistas da ONU exigiram liberdade para ele. Nada mudou. E pior, se o governo Obama queria Assange processado nos tribunais americanos por hackear computadores do Pentágono, o governo Trump decidiu usar a lei de espionagem para tornar ainda mais grave a acusação contra ele. Por isso, o caso é muito sério, pessoalmente para Assange, que pode passar o resto da vida na cadeia, mas para a democracia e para a imprensa, que também estarão no banco dos réus com ele. Considero que ele fez uma forma de jornalismo moderno. Essa é minha opinião pessoal. No site do Wikileaks, eles anunciam que aquele é um lugar onde informações podem ser vazadas. E hoje em dia, a grande maioria das publicações faz exatamente a mesma coisa. Jornais como o Wall Street Journal e outros grandes, todos têm uma ferramenta na página da internet, uma caixa segura para quem quer entregar informações para a imprensa de forma anônima. É como o jornalismo está se desenvolvendo, diz David Heller. Mas quando a informação é sensível, desagrada o governo, existe sempre a tentativa de conter ou assustar a imprensa. Foi graças ao vazamento de informações que a trapaça de Richard Nixon para roubar documentos dos democratas veio à tona no escândalo Watergate. Um exemplo clássico da função da imprensa em uma democracia. Dever de ofício que pode sofrer um golpe sem precedentes e de consequências preocupantes se Assange, depois de extraditado, for condenado por espionagem nos Estados Unidos.